policial condenado pede um último abraço da filha. E o que acontece a seguir é impactante. A cela era fria e escura. Uma sombra que parecia engolir Rafael. As paredes, feitas de um concreto duro como seu destino, ressoavam com ecos de risos distantes e gritos de desespero. Ele, um ex-policial respeitado, agora considerado um monstro, passava os dias contando os segundos até o momento que mais temia. A dor de estar separado de sua filha Clara era uma punhalada constante em seu peito. O vazio de sua palavra corria solto, mas hoje ele tentaria. Um último pedido. Um abraço. Clara entrou na penitenciária com o coração na garganta. O peso do mundo estava sobre ela. A família dela, amigos. A Nédia, o escândalo do pai, acusado de corrupção e tráfico de drogas, a assolava como uma tempestade que não parava de chover. Mas ela precisava vê-lo. Havia um amor inquebrantável em seu coração, um fio que ela se recusava a cortar, mesmo diante da traição pública. Quando se encontraram, o ar parou. Ele a olhou com olhos cheios de súplica e dor. Ela viu os anos de sofrimento em seu rosto, a barba por fazer, a expressão desgastada. Rafael estendeu os braços e, em um instante, todo o peso da realidade se desfez. Ela correu até ele e se agarrou como se ele fosse sua tábua de salvação. O abraço foi caloroso, mas carregava uma tensão palpável. O quê? Não diziam as palavras, pairava no ar. Tô com provas, Clara. Provas contra aquele político, o Costa. Ele disse em meio a lágrimas. O nome arrastava um peso que poderia derrubar impérios. Ele é quem está por trás de tudo isso. Eu não sou culpado. O mundo ao redor deles desapareceu. A revelação de Rafael girou como uma tempestade em sua mente. A figura imponente de Costa, sempre sorridente nas câmeras, era agora um inimigo. Clara sentia que seu coração contraía. Uma mistura de medo e esperança. Se aqueles documentos fossem verdadeiros, não só poderia salvar o pai, mas descobrir a verdadeira extensão da corrupção. A ideia era aterrorizante. Pai, mas o que vamos fazer? E se ele souber que... Você falou? O nó na garganta de Clara era um grito silencioso. Uma advertência sobre o que poderia vir a seguir. Rafael apertou as mãos dela, seus olhos se fixando nos dela. Precisamos agir, mas isso significa que você pode se colocar em risco. Eles não vão hesitar em silenciar quem estiver no nosso caminho. A semelhança entre o amor e a desilusão se tornava uma linha tênue e traiçoeira. Clara sabia que a escolha era perigosa. Ela olhou nos olhos do pai e viu não só um homem desesperado, mas um criançola que ainda sonhava com a liberdade. O que fariam quando percebessem que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginavam? A vida estava entrando em um jogo mortal, onde o preço a pagar poderia ser tudo o que amavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração.
disparar quando Rafael deu a notícia. A revelação fez o chão parecer instável, como se tudo ao redor estivesse se desmoronando. Provas contra Costa. Ela repetiu, ainda em estado de choque. O medo de saber que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam era sufocante. Mas antes que pudesse responder, uma movimentação na entrada da sala de visita chamou a atenção dela. Um grupo de homens de terno escuro entrou com passos firmes. A expressão deles era fria e autoritária. Clara reconheceu aqueles rostos. Eram figuras conhecidas da política. Um deles, em especial, a deixava tremendo. O próprio Costa. Ele estava ali, rodeado de seguranças, e seus olhos se fixaram em Rafael com desprezo. Então, estamos tendo uma reunião de família, não é? Disse Costa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que interessante. O coração de Clara afundou. A adrenalina disparou e um nó se formou na sua garganta. Ela olhou para Rafael. O rosto dele estava pálido, como se o sangue tivesse escorrido do seu corpo em um instante. Pai, precisamos sair daqui, o sussurrou, mas ele parecia paralisado, preso ao lugar. Costa avançou, a mão no bolso do paletó, e puxou o envelope. Você acha que pode me incriminar, Rafael? Você realmente não entende o jogo que está jogando? Disse, com uma voz suave, mas cheia de ameaças. Clara sentiu uma onda de pânico. Rafael respirou fundo. Você não pode me silenciar. Para sempre, Costa. A verdade vai aparecer. Nesse momento, uma explosão de gritos ecoou na penitenciária. As conversas nas mesas próximas silenciaram e cabeças se viraram. Mas ali dentro tudo parecia um filme lento. Costa apenas sorriu, como se estivesse esperando por aquilo. A tensão no ar era palpável. De repente, um tiro soou, ecoando como um trovão. Clara gritou e se jogou contra Rafael, cobrindo-o com seu corpo. O caos tomou conta. Os guardas começaram a gritar, correndo para a entrada, e a sala de visita viu um frenesi de pessoas tentando se agachar e se proteger. Clara, fique baixa! Rafael gritou. Mas ela só conseguia enxergar Costa, que recuava, escondido atrás de um dos seguranças. O homem de terno caiu, revelando uma ferida na cabeça, o sangue escorrendo pelo chão. O pânico tomou conta e, em meio ao tumulto, Clara sentiu que a realidade se despedaçava ao seu redor. Essa não era mais apenas uma história de traição familiar. Era uma batalha entre vidas. Ela olhou para o pai. Os olhos dele estavam arregalados, mas havia algo mais que ela não conseguia identificar. Medo? Desespero? Ou um tipo de alívio? Pai, nós precisamos sair agora! O impulso de fugir era forte, mas ela hesitava ao olhar para ele. O que mais não sabia sobre seu pai? Quem realmente era aquele homem que a criara? E nesse momento, Rafael lançou um olhar intenso para a filha. Clara, se algo acontecer comigo, você precisa continuar. Existe algo sobre mim, algo que você não sabe, que pode mudar tudo isso. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, outro tiro disparou. Clara fechou os olhos, o som estrondoso reverberando em seus ouvidos. Quando abriu novamente, tudo o que viu foi Rafael sendo empurrado para trás, bem na direção de Costa, enquanto a confusão consumia a sala e uma nova verdade começava a emergir. A vida dela estava prestes a mudar e ela mal conseguia imaginar a profundidade do abismo que se abriu diante dela. Uma escolha precisava ser feita,
Mas com tantas perguntas no ar, ela não sabia mais em quem confiar. O tiro ecoou com uma intensidade brutal e o mundo parou por um segundo. Clara sentiu o coração disparar. Tudo aconteceu em câmera lenta. Ela olhou para Rafael, que era empurrado para trás, em direção à costa. O pânico a invadiu como uma onda e o caos ao redor dela se transformou em um borrão. "Pai!" ela gritou, mas a voz se perdeu no tumulto. O tempo parecia se arrastar e os sons de gritos e sirenes se misturavam em uma sinfonia de terror. Rafael estava lá, no meio daquela confusão, com a expressão de quem percebe que a realidade estava prestes a desmoronar. Clara queria gritar para que ele se afastasse, mas estava paralisada. Então, como um filme em que o protagonista se despedaça, tudo mudou novamente. A cena tridimensional parou. O tiro que havia ecoado não foi direcionado a Rafael, mas sim a um dos seguranças de costa, que caiu como uma marionete sem cordas. E naquele exato momento, uma sombra correu pela sala, sem que ninguém percebesse. Um homem de cabelo desgrenhado e roupa simples se infiltrou no açoite de caos. Clara não conseguia distinguir se ele era amigo ou inimigo, mas a maneira como ele se movia parecia ser premeditada. Impulsivamente, seus olhos se encontraram e ela sentiu um arrepio na espinha. Algo nele parecia familiar. Rafael começou, mas o homem se aproximou, interrompendo-o. O rosto dele estava coberto de uma tensão angustiante, mais que a situação exigia. "Corre! Não olhem para trás!" ele gritou, puxando Clara pelo braço. Ela hesitou, olhando para o pai, presa entre o instinto de proteger Rafael e a necessidade de escapar. "Quem é você?" Clara questionou, sua voz tremendo. Mas o homem não teve tempo para responder. Outro tiro disparou e desta vez o estalo cortante atingiu a parede próxima, deixando marcas de desespero por onde passava. Ele puxou Clara com força e Rafael gritou: "Vá! Vou ficar!" As palavras foram um soco no estômago de Clara. Ela não podia deixar o pai, mas o homem a puxava com firmeza. "Confia em mim!" ele insistiu. E em meio ao pânico ela decidiu. Ela foi. As paredes da penitenciária giraram ao redor dela enquanto fugiam. O eco de gritos e sirenes se desvanecia aos poucos, mas a adrenalina nunca doía menos. Ao saírem, o estranho a afastou para um canto escuro, longe da vista de todos. "Meu Deus, você precisa me ouvir. Havia um plano e Rafael não sabe." Ele estava ofegante e a urgência em sua voz a fez perceber que havia algo mais profundo em jogo. Mas antes que ele pudesse completar a frase, o brilho do sol queimou suas retinas. E de súbito, tudo ficou claro. "Você é Clara!" começou, e o olhar dele ficou nervoso. O que ela pensou que sabia sobre o pai e a vida deles, até então, começou a desmoronar. "Por que você está aqui? O que sabe sobre ele?" O homem abriu a boca, mas uma onda de barulho a interrompeu. O portão da penitenciária se abriu abruptamente e eles viram um grupo de policiais se aproximando. Armas em punho. O olhar do estranho se tornou desesperado. "Escute! Você precisa saber a verdade sobre Rafael. Ele não é quem você pensa. A corrupção corre em suas veias como um veneno. O que está prestes a acontecer não é apenas por causa dele, mas por causa de você também." "Por que você está dizendo isso?" Clara se sentiu tonta, como se estivesse levando um soco no estômago.
O que mais ela não sabia? Ela queria confiar, mas algo estava errado. A única certeza que tinha era que sua vida havia mudado em um piscar de olhos, e o medo era opressivo. As perguntas agora eram muitas, e o que o futuro lhe reservava parecia envolto em sombras. Clara! A voz de Rafael cortou o silêncio do momento. Ela olhou para trás e o viu lutando, cercado. A única coisa que ela podia fazer era decidir. O jogo havia mudado e agora nem ela e nem Rafael estavam seguros. Era hora de descobrir a verdadeira face da traição. E com o coração na mão, Clara percebeu que apenas começava a entender o quanto tudo poderia ser devastador. Clara olhou para o homem estranho, a adrenalina pulsando nas veias. O caos atrás dela se intensificava. Gritos e sirenes se misturando em uma cacofonia que parecia não ter fim. O rosto do homem, pálido e determinado, se destacava entre o turbilhão. Ele a puxava e ela queria acreditar que ele a estava salvando. Mas a verdade sobre seu pai pairava como uma sombra espessa. "Esperem!" ela gritou, sentindo o coração despedaçar no peito. Segundos pareciam horas. Quando olhou por cima do ombro, o sorriso malicioso de Costa se transformou em um semblante triunfante, como se tudo estivesse em seu controle. Rafael estava cercado, sua expressão misturando desespero e algo que Clara não conseguia decifrar. Mas o homem a puxou mais perto. "Você não entende. Precisamos sair agora ou vamos todos morrer." Ele estava tão próximo que podia ver os detalhes em seu rosto. O suor, as olheiras, a urgência nos olhos. Mas meu pai? O desespero queria trazer lágrimas, mas ela não poderia ceder. "Ele é parte disso." O homem a interrompeu, um tom de raiva e angústia na voz. "Você precisa ouvir." E então, como se o tempo tivesse congelado, tudo se desenrolou rapidamente. Dali, ela presenciou um dos seguranças de Costa, ainda de pé, sacar a arma e apontá-la não para Rafael, mas para Clara. O mundo dela se desfez em um fragmento de segunda. O homem ao seu lado empurrou Clara, fazendo-a cair para o lado. Ele se colocou em seu caminho. Bang! O tiro ecoou e a cena se transformou em um frenesi de gritos. Clara viu o homem colapsar, atingido no peito. O sangue espirrou, manchando o chão enquanto ele caía, e o impacto atingido como um golpe brutal. O que era un acto de bravura agora se transformaba en un pesadelo palpable y horrendo. "No!" Clara gritó, un son reverberando na penumbra de la penitenciaria. Ella se arrastró ante él, sintiendo que el canto sobre sus huecos se tornaba escorregadio. "Você no puede morrer!" Mas su brillo nos ojos de él estaba se apagando. Clara precisa saber la verdad. Seu pai, Eli. Y en ese instante, as palabras de él fueron cortadas por un nuevo grito. Mas no de ella. Era Rafael. Y o que hizo a paralisou. "Costa, meu irmão!" O mundo desabou nos pés dela. Não era apenas a revelação que a deixou de boca aberta. Era o peso das palavras. Rafael, o pai que ela amava, agora se revelava parte de um enredo muito mais complexo e traiçoeiro do que ela poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem que surgia era aterradora. O homem que ela confiou estava entrelaçado em uma teia de corrupção,
E o que mais ela não sabia? Os olhos dela se arregalaram. Irmão? Você está dizendo que Costa é seu irmão? Clara, eu não tive escolha. A expressão dele era de uma desesperadora culpa. Eu fiz coisas que me colocaram aqui. Mas o que Costa faz vai além. Ele não é quem você pensa. Ela tremia. O homem caído ao lado dela estava se contorcendo no chão. Mas o susto de tudo a paralisou. O que tudo isso significava para ela? Sobre sua família? Sobre Rafael? Costa se aproximava com aquele sorriso que agora parecia demoníaco. Clara sentiu a raiva borbulhar, mas as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você precisa decidir, Clara. A cada dia que passa, mais pessoas podem morrer. Nesse momento, Clara percebeu. Mais do que nunca, ela não sabia em quem confiar. A dor de perder o pai se misturava ao horror da verdade. A vida dela havia se transformado em um jogo mortal. E as peças estavam se movendo. E agora? Ela murmurou, enquanto dúbio sombra de Costa pairava sobre eles. A única coisa que restava era um próximo passo. Mas com cada escolha, um abismo se abria. A revelação não marcava apenas um ponto de virada, mas uma nova estrada repleta de incógnitas. E ali, à beira do desespero, Clara se perguntou se conseguiria suportar a verdadeira natureza de seu pai e o peso que isso traria para sua vida. O jogo estava apenas começando e a história deles agora era mais obscura do que nunca. Clara observava Rafael, o pai que ela sempre admirou, agora envolto em uma teia de mentiras. O choque a dominava, mas antes que pudesse processar tudo, o grito dele despedaçou sua concentração. Clara, é uma armadilha! As palavras dele ecoaram como um alerta em meio ao caos. Mas o que isso significava? Costa se aproximava, seu sorriso se transformando em um semblante triunfante. O pânico tomou conta do coração dela. As mãos tremiam. O homem caído ao seu lado, ferido gravemente, se contorcia no chão. Mas ela não conseguia desviar o olhar de seu pai. Clara, escute! Rafael a puxou, tentando afastá-la do perigo. Mas as palavras que ela desejava ouvir pareciam perdidas em um mar de gritos. Então o estranho no chão soltou um gemido. O terror se intensificou quando ele olhou para Clara, seus olhos se abrindo em um súbito reconhecimento. Você precisa saber a verdade, Clara. O seu pai, ele não é quem você pensa. Ele é um traidor. O suspiro dele era fraco, mas as palavras cortavam como uma faca. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não poderia ser verdade. O pai que ela amava, que a criou com carinho, um traidor. Você está mentindo, gritou, mas uma parte dela vacilava. A imagem de Rafael começou a se desvanecer, transformando-se em uma sombra nebulosa que a abalava. Não estou! O homem estava se esforçando para falar, mas a dor era evidente. Ele se uniu a Costa. Tem um plano. Tudo isso é uma farsa. Você precisa... Mas antes que ele pudesse completar a frase, um novo som cortou. Uá! Um tiro! O tempo parou. Clara fechou os olhos, o eco do disparo reverberando na mente dela. Quando abriu, tudo ficou em câmera lenta. O homem estava caído, sangrando, enquanto a figura de Costa deslizava pela multidão, como um lobo em meio a ovelhas. Novamente, Clara olhou para o pai. O coração dela acelerava, a incerteza consumindo-a. Clara! Rafael chamou, mas as palavras já não pareciam ter o mesmo peso. Em um impulso, ela se virou.
tentando entender o que estava acontecendo. Costa é meu irmão! A revelação bateu nela como um soco no estômago. O irmão, o homem que ela odiava, era parte de sua família? Seus pensamentos giravam, intercalando entre a raiva e a incredulidade. É verdade, Clara. Eu não podia contar, não desta forma. Rafael estava visivelmente angustiado. Seu rosto estava pálido e os olhos transbordavam de dor. Não sei como ele soube, mas... E então as mãos de Clara tremiam. Você e Costa? Como você pôde esconder isso de mim? Ela gritou, o desespero transbordando em sua voz. Uma onda de traição e confusão a envolvia. A sala explodiu em movimento novamente, gritos ecoando. Mas tudo o que ela conseguia ouvir era a verdade que recém-revelada. Rafael não teve tempo para responder. Outro tiro disparou. E Clara estava assustada demais para se mover. A figura de Costa observava, os olhos dele brilhando com uma cobiça maquiavélica. Veja só, irmãzinha, não é uma sequência deliciosa, não é mesmo? Ela olhou para o pai tentando processar a nova realidade. Mas as palavras do homem caído reverberavam em sua mente. Você é apenas uma peça no jogo deles. O eco a seguia. E naquele exato momento, uma nova pessoa entrou em cena. Um rosto conhecido que mudaria tudo novamente. Era Ana, a melhor amiga de Clara, segurando uma câmera. Clara! Ela gritou, visivelmente desesperada. Eu ouvi tudo! Eu tenho evidências! Precisamos ir agora! O caos virou um frenesi, e todos ao redor pareciam flutuar em um mar de confusão. Clara estava presa em uma tempestade, onde amigos e inimigos se confundiam. A única certeza que ela tinha era o senso de traição que agora preenchia todo o seu ser. Ana estava ali, mas qual era a verdadeira intenção dela? Rafael olhou para a filha com um desespero palpável. Clara, escute. O que Ana tem pode ser a chave para tudo. Mas aquela chave poderia abrir portas que Clara não estava pronta para enfrentar. Finalmente, em meio a tudo isso, uma pergunta crucial pairou no ar. Até onde ela iria para proteger o que restava de sua família? E qual seria o preço que pagaria por isso? O jogo havia mudado, e o único próximo passo que podia dar deixava um gosto amargo na boca. A escolha entre confiar em seu pai ou na amiga. O que mais ela ainda não sabia, o desastre estava apenas começando. Clara observava Rafael, o pai que ela sempre admirou, agora envolto em uma teia de mentiras. O choque a donunava, mas antes que pudesse processar tudo, o grito dele despedaçou sua concentração. Clara! É uma armadilha! As palavras dele ecoaram como um alerta em meio ao caos. Mas o que isso significava? O sorriso triunfante de Costa se alargava enquanto ele se aproximava. E o pânico tomou conta do coração de Clara. Era uma cena que ela nunca imaginou que veria. Seu pai cercado pela culpa e um irmão que parecia um verdadeiro demônio. A dor e a traição misturavam-se em sua mente. Então, o homem caído ao seu lado, o estranho que havia se jogado por ela, soltou um gemido. Clara, ouça! Os olhos dele estavam fracos, mas havia urgência em sua voz. Seu pai, ele não é um herói. Ele foi quem mandou me silenciar. O mundo dela desabou em um instante. Não, não podia ser verdade. A traição e a dor a estavam consumindo. Você está mentindo! Gritou para o homem, mas a incerteza começou a corroer sua confiança em Rafael. Como isso poderia acontecer? Clara, escute! Ele só está usando você.
O homem no chão tentou levantar a voz, mas a dor o dominava e ele caiu em fraqueza. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Rafael estava visivelmente angustiado, e ela notou as lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara, não... Escute! Isso é mentira! Eu fiz tudo para te proteger! Mas a expressão de seu pai não era a mesma. Havia algo sombrio em seu olhar. A confusão tornava-se um labirinto difícil de escapar. Precisamos ir! Ana gritou, interrompendo o momento. O som das sirenes se aproximava. O pânico estava se espalhando. O ambiente fervia e o caos era palpável. Era hora de agir, mas para onde? Clara sentiu seu mundo se desmoronar. Rafael tentou se aproximar dela, mas ela recuou. Seu corpo estava em alerta. Você fala em proteger, mas por que você se envolveu com Costa? O que mais você esconde? O ódio e a ferida a tornavam mais forte. E então, a reviravolta. Nesse instante, a porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura que Clara nunca esperava ver. Era a mãe dela, Ana, com expressão marcada pela dor. Clara, o que está acontecendo aqui? Ela estava com uma voz embargada e o olhar radiante se transformou em horror. Você não pode estar aqui! Gritou Rafael, a preocupação estampada em seu rosto. É perigoso! Mas Ana não hesitou. Clara, você precisa ouvir! As palavras dela eram um clamor desesperado. Eu tenho que contar a verdade! Qual verdade? Clara questionou, o choque se acumulando. Que mais você está escondendo? A mãe dela respirou fundo, como se estivesse colocando a própria vida em risco. Eu sou a verdadeira fonte dessa corrupção, Clara! A revelação baterá como um trovão. O ar se encheu de tensão. Fui eu quem se uniu à Costa para esconder a verdade. Rafael, ele não é o único. A corrupção, isso começa por mim. O tempo parecia parado. O peso das palavras se instalou como uma pressão insuportável. Clara olhou entre seus pais, se sentindo traída e desnorteada. Como tudo pôde mudar tão rapidamente? A vida dela estava em um desvio impossível de imaginar. As máscaras caíam, revelando uma realidade muito mais sombria. A adrenalina subia! As sirenes estavam mais perto e os gritos da multidão começaram a se intensificar. Rápido, Clara percebeu que estava no meio de um jogo mortal que ia muito além dela. Costa, que agora estava preparado para atacar, sorria como se tivesse o controle total da situação. Clara, Ana chamou, trazendo-a de volta. Precisamos sair daqui. Não podemos ficar. Mas as palavras de sua mãe ecoavam. O único laço de amor, agora cheio de traição. Nesse momento, Clara percebeu que cada movimento era vital. O que ela faria a seguir? A verdade estava mais perto do que poderia imaginar. A linha entre amor e ódio estava prestes a se desfazer. A escolha dela poderia salvar ou destruir tudo o que ela conhecia. Enquanto a pressão aumentava, o que seria o próximo passo? O jogo não tinha fim e a verdadeira natureza das pessoas que ela amava estava prestes a ser revelada. O que estava prestes a acontecer poderia mudar para sempre o curso da história deles. O choque da verdade a deixava com o coração na mão, e a urgência da situação tornava tudo mais intenso. Ela não sabia mais em quem confiar, e o peso da escolha pesava sobre seus ombros como uma tempestade prestes a estourar. Clara observava Rafael, seu pai,
agora tomado pela confusão e pela dor. Ela queria entender, mas sua mente estava um turbilhão, em meio ao caos. As sirenes zunindo ao fundo. A revelação da mãe ressoava em seus ouvidos como um mantra. A corrupção, isso começa por mim. Aquilo acertou em cheio. E a sensação era como um gelo cortante na espinha. Clara, a voz de Ana a puxou de: volta à realidade! Precisamos sair agora! Mas Rafael interveio, sua expressão suplicante. Clara, espere, não podemos deixar sua mãe aqui. O olhar dela saltava entre as figuras familiares. O desespero invisível se agigantando. Por quê? Por que você se juntou a ele? O tom dela ecoava na sala, cheia de indignação. A mente dela girava. Rafael, a pessoa a quem sempre admirou, parte de uma rede de mentiras. Os gritos lá fora aumentavam e Costa estava cada vez mais próximo. O irmão que ela nunca soube que tinha, agora um monstro se aproximando. A verdade é mais complicada do que imagina, Clara. Rafael gritou, mas a voz dele era apenas um ruído distante. A confusão e a dor paralisavam a razão. Quando tudo parecia desmoronar, um novo detalhe chamou a atenção de Clara. Um movimento rápido à esquerda, um brilho reluzente. Foi quando ela viu uma faca cravada no chão, perto do homem que havia se jogado por ela. Ele ainda estava lá gemendo. O homem, o que ele sabia afinal? Clara, a prova da verdadeira prova. Ele gaguejou, tentando se levantar, mas a dor o impediu. Era como se ele quisesse se arrastar até ela, e o desespero em seus olhos foi o que a fez se aproximar. Se Costa descobrir, correrá muito sangue. Você precisa ser rápida. Quem eu sou, é sua única saída. Aquele segundo parecia durar uma eternidade. As palavras dele reverberavam, passando. Por cima do barulho, Clara olhou para Rafael, insegura. O que você está escondendo, pai? Ninguém teve tempo de responder. Um grito ecoou e Clara virou-se a tempo de ver Costa se aproximar, cercado por seguranças armados, o olhar dele cheio de gozo. Vejo que a família está reunida, disse ele, com um sorriso cínico. Uma pena que isso não durará. O que vocês não entendem é que eu sempre estou um passo à frente. Costa, você vai se arrepender. Rafael respondeu, mas Clara sentia o medo crescer. O que aconteceria a seguir? Era como se tudo estivesse prestes a estourar. Então, como se o universo tivesse decidido dar uma reviravolta dramática, Clara ouviu um som cortante, como vidro quebrando. O que foi isso? Sua mente alertou. O olhar de Costa rapidamente mudou. Ele se virou e, de repente, os olhos dele se arregalaram. Um homem entrou correndo, seu rosto parcialmente coberto. Saia da frente, ele gritou. Era um segurança, mas não o usual. Ele parecia inundado de sangue. Um tiro disparou, em meio ao clamor. O homem que invadiu a sala desabou, a faca de Clara na mão, ensanguentada. O momento se congelou. Ana gritou, e ela sentiu um nó aumentar na garganta. O eco da bala a arrastou para o chão. E foi nisso que tudo desmoronou. A mulher ao seu lado, a mãe que ela sempre quis ver como uma heroína, agora estava atirando em Costa. Você nunca teve chance! O grito dela era uma explosão de emoção. E Clara não conseguia acreditar. A sala estava cheia de pânico. As luzes estavam piscando e os guardas começavam a se agitar. O que está acontecendo? Clara gritou, mas a confusão só aumentava. Ela olhou para Rafael, que agora estava tarado, os olhos cheios de horror.
Clara nunca soube que a verdadeira batalha estava dentro de casa. O que ela conhecia como lar estava desmoronando ao seu redor, revelando segredos ocultos. As revelações eram tantas que mal sabiam que, enquanto a confusão aumentava, a verdadeira estrutura da família dela estava se desfazendo. A verdade estava mais próxima de Clara do que imagina. Clara, a faca! O homem gritou novamente, com a voz cheia de agonia e adrenalina. E naquele momento, a única coisa que podia fazer era decidir. O que mais ela não sabia sobre sua mãe, seu pai e as sombras que os rodeavam? A luta deles não era apenas uma batalha de sobrevivência, mas um jogo cheio de peças que ela ainda não sabia como mover. A vida dela mudara em um instante, e agora as respostas estavam mais perto do que nunca, mas a um preço que ela ainda não conseguia compreender. A confusão e o caos apenas começavam, e o destino dela pendia em uma balança que poderia mudar a qualquer segundo. O que pareceu ser um abraço familiar agora se tornava um campo de batalha. E Clara percebeu que a luta tinha apenas começado. Mas a verdade estava mais distante e mais próxima do que jamais poderia imaginar. Ela estava prestes a ser forçada a fazer escolhas que mudariam tudo para sempre. Clara observava seu pai, a boca seca e o coração acelerado. O mundo à sua volta parecia um borrão, e a revelação de sua mãe a atingia como um raio. A corrupção! Isso começa por mim! As palavras ecoavam, pesadas como chumbo. Por que você nunca me disse? Por que você se envolveu com Costa? A raiva e a dor quase a deixavam sem ar. O que mais estava escondido? Ana puxava, mas a confusão a fixava no lugar. Rafael olhava. Ora, Ana, as feições dele se contorcendo em frustração. Você não deveria estar aqui. Era para você estar longe disso. Os gritos eram abafados pelo barulho crescente. A tensão no ar crescia a cada instante. Então, de repente, um estalo, como um trovão. Um tiro ecoou na sala e o pânico tomou conta. Clara virou-se, vendo o homem que havia se jogado por ela, agora caído, com a faca cravada em peito. O sangue escorria, criando uma poça vermelha no chão. Não! O grito de Clara foi um desespero puro. Ela se jogou ao lado dele, os joelhos escorregando na superfície molhada. Você não pode morrer! O que você estava dizendo sobre meu pai? Ele respirou fundo. O olhar dele já perdia o brilho. Clara, a verdade, seu pai está envolvido em algo muito mais profundo. Você precisa entender. Mas o prestes a acontecer. Mas quando olhou em volta, algo inusitado chamou a atenção. Uma porta dos fundos se abriu e dela saiu um grupo de homens armados, todos com coletes à prova de balas, como se fossem uma equipe de elite. Todos ao chão! Um dos homens gritou, disparando um tiro para o alto, e a sala imediatamente mergulhou em caos. Clara caiu ao chão e, quando se virou, viu Rafael ser derrubado por um dos homens. O pânico tomou conta como uma onda e a adrenalina pulsou. Rafael! Ela conseguiu gritar, mas a cena se desenrolava como um filme de terror. À medida que o grupo agia, Costa riu. Um riso de satisfação te cortava. Viu só? Vocês achavam que poderiam escapar. A única verdade aqui
é que ninguém está a salvo. Mas, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu, com uma postura firme. Era uma antiga colega de Rafael, uma investigadora chamada Mariana, que não era vista há anos. Parem! Este lugar está cercado. Se não se entregarem, não hesitarei em usar força letal. O olhar de Clara se iluminou brevemente com esperança, mas logo a realidade do caos a puxou de volta. Mariana chamou, mas a investigadora estava focada na operação, ignorando as súplicas. Você não sabe com quem está lidando. Rafael berrava, lutando para se desvencilhar dos braços de um dos homens armados. E nesse momento, a revelação mais chocante de todas explodiu-no. Clara viu uma pequena corrente de algo metálico brilhar na mão de Costa. Você nunca deveria ter descoberto. E agora você vai pagar, Clara. Ele deu um passo à frente e quando a tensão estava à flor da pele, um estalo ecoou. Ana olhou para Costa com horror e, num ato de desespero, puxou uma arma escondida debaixo da blusa. O que é que ela estava fazendo? Antes que anyone pudesse reagir, ela disparou e a bala não foi para Costa. A cena se desenrolou em câmara lenta. A bala atingiu Rafael no ombro e ele foi derrubado. Um grito de dor ecoando enquanto Clara congelava em choque. Uma onda de gritos e verborragens tomaram conta da sala e o mundo ao redor dela desapareceu. A traição estava mais próxima do que ela poderia imaginar. A realidade que Clara acreditava conhecer se desfez, revelando uma rede de mentiras que a cercavam. E, olhando para o pai caído, a única pergunta que pairava no ar era: quem ela realmente poderia confiar? O peso do desconhecido a esmagava. E no meio da incerteza, ela sabia que a luta ainda estava longe de terminar. O jogo agora estava em um novo nível. E os segredos ainda estavam escondidos na escuridão, prontos para serem revelados. Clara observava seu pai, ainda em choque pela bala que o atingira. O sangue escorria do ombro dele, misturando-se ao caos ao seu redor. O silêncio pesado a envolveu. Por um breve instante, antes que todos na sala se lançassem em um frenesi de gritos e desespero. Rafael! Ela gritou, a voz quebrando com a dor. Você está bem? O olhar dele estava focado, mas a agonia era evidente. Pânico tomou conta de Clara ao perceber que o homem que havia se jogado por ela estava caindo. Não, 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 não! Ela se arrastou até ele, os joelhos escorregando no sangue que agora cobria o chão. O homem a encarou, a respiração fraca. Clara, você precisa saber verdadeiramente quem é seu pai. Cada palavra parecia custar vida. E antes que pudesse continuar, o ruído intenso dos passos pesados de Costa atraiu sua atenção. Ele se aproximava, triunfante. Olha só, disse ele entre risos. Tanta emoção em um só lugar. Tem até uma unidade de emergência pronta para chegar. Mas você, minha querida, estará no meio do fogo cruzado. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Sua voz soou mais firme do que se sentia. O ódio pulsava. O homem que costumava ver como um desconhecido, agora revelava o lado sombrio da família. Quero que você escolha seu lado. Costa respondeu com um sorriso irônico. Ferramentas há muitas na vida. Clara, a questão é qual você decidirá usar. Ele olhou para Rafael, que ainda lutava para se manter consciente. Ele não pode protegê-la. Minha querida, nesse momento algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na sala, a porta dos fundos se abrindo com um estrondo. Fiquem todos onde estão.
A voz era firme e autoritária. Clara virou-se e viu um agente à lei, a insígnia brilhando em seu peito. Mas havia mais. Catherine? Ela exclama, reconhecendo a antiga testemunha. A mulher que havia ajudado a derrubar um esquema criminoso anos atrás. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, Catherine respondeu, os olhos focados. E então, antes que Clara pudesse processar totalmente, Catherine apontou a arma para Rafael. Você! Gritou com uma intensidade aterradora. Você estava certo o tempo todo, Costa. Rafael estava por trás das cenas, não só corrompido, mas controlando tudo isso. As palavras lhe cortaram como uma faca, e o mundo de Clara pegou fogo. Catherine, não! Você não sabe o que está dizendo! Rafael gritou. O desespero em sua voz atingiu numa nova altura. Eu fiz o que era preciso. Fazer o que é preciso? Catherine esbravejou. Você deixou seu próprio filho servir como peão para essa corrupção. Você destruiu vidas, Rafael. A sala ficou em silêncio, cada palavra ecoando como um trovão. Clara olhou para o pai, o homem que passou a vida defendendo. Meu filho! A traição a atingiu em cheio. O que mais ele tinha escondido? E nesse momento, o homem que se jogara para protegê-la sussurrou com a última força que lhe restava. Clara, você é a única que pode parar isso. Os olhos dele se apagaram antes que pudesse terminar. A cena se transformava em um pesadelo. Tudo o que ela acreditava saber desmoronava. E quando seu olhar voltou à Costa, o sorriso dele estava de volta, mais largo e maléfico. Parabéns, querida. Agora você sabe quem é realmente seu pai. A pergunta é, será que possui coragem para colher as consequências? Clara sentiu a raiva e o medo se misturarem. Era necessário agir. O relógio estava correndo. A única coisa que ela podia fazer era decidir em um instante que mudaria tudo. Dela, para onde tudo iria. A escolha estava em suas mãos, e com as chamas da traição ardendo. Ao seu redor, uma única pergunta pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para proteger o que sobrou da sua família? O jogo tinha se intensificado e as reviravoltas estavam só começando. Clara sentiu o coração na garganta enquanto o desespero dominava a cena. O homem que se jogou por ela estava na beira da morte, as palavras de Rafael ainda ecoando na sua mente. Tudo parecia uma tempestade de emoções. E agora, Costa se aproximava, a expressão de triunfo estampada no rosto. Você precisa decidir, Clara. A voz dele era cortante, quase como um sussurro ameaçador. Escolha o seu lado. Estou oferecendo a chance de entender sua verdadeira herança. E enquanto isso, a tensão na sala aumentava, adrenalina pulsando no ar. Ana, a mãe dela, estava cercada por seguranças, mas mesmo assim gritou para o marido. Rafael, você precisa se levantar. Não é hora de fraquejar. As palavras dela eram um misto de urgência e desespero. Ela estava dividida entre ajudar o marido e proteger a filha. A cada segundo que passava, Clara sentia o peso da decisão. Quem sou eu agora? Pensava, a dor da traição quase insuportável. Mas então, um lampejo de coragem brilhou em seu interior. Ela não poderia ser a vítima dessa trama. Ela precisava ser a heroína. Sem pensar, Clara avançou. Chega, Costa! Chega! A voz dela se firmou e todos os olhares se voltaram para ela. Você não me intimidará mais! Sua determinação cortou o ar pesado da sala. Costa se aproximou, um brilho maligno nos olhos. Você ainda não entendeu, minha querida.
Eu sou seu verdadeiro mentor e será comigo que você terá poder. Mas, para sua surpresa, o que vinha de dentro de Clara era muito mais forte. Não, eu não quero esse tipo de poder, e muito menos de você. Ela sentiu a força daquelas palavras revigorarem seu coração. Não seria controlada mais. Ao mesmo tempo, as sirenes externas soavam, criando uma trilha sonora de tensão na sala. Rafael se levantou, agora decidido a enfrentar o irmão. O sangue escorria ainda pela sua camisa, mas havia um fogo nos olhos dele. Não me vencerá, Costa. A verdade sobre a nossa família será revelada. Nesse momento, as portas se abriram com força, revelando agentes da lei contidos e determinados. Era a Mariana, com uma equipe pronta. É hora de encerrar essa farsa. Ela olhou diretamente para Costa, o olhar feroz. Rafael, venha comigo agora. O clima mudava rapidamente. Costa lançou um olhar de raiva, sabendo que o tempo estava se esgotando. Vocês vão se lamentar por isso. E com um movimento brusco, ele pegou um objeto no bolso. Mas Clara não hesitou. Numa fração de segundos, ela se lembrou do homem caído, seu último pedido ecoando. A verdade! Com coragem renovada, ela se lançou para a frente. Parem! A única verdade que importa é que nenhum de vocês pode me controlar, ou ao meu pai. Suas palavras cortaram o ar tenso como um raio, e os agentes agora estavam em ação, avançando para deter Costa. Com um movimento rápido, os policiais submeteram Costa, enquanto Clara se voltava para o homem no chão. Você vai ficar bem! Vamos resolver isso! Mas as palavras não pareciam suficientes. O homem a encarava, seu olhar esgotado e agradecido. A verdade sempre vence, Clara. Lembre-se disso. A cena se desfez em um tornado de gritos e movimentos frenéticos, enquanto Rafael percebeu que a família não era apenas uma teia de corrupção, mas também de amor que poderia ser encontrado, mesmo nas piores situações. Clara se sentia leve e, ao mesmo tempo, tensa. O caos ao seu redor começou a se acalmar lentamente. Ana abraçou Clara com força, como se não pudesse deixá-la ir. Rafael limpou o sangue do ombro, tentando parecer forte, mas o medo ainda estava presente. O jogo pode ter mudado, mas a batalha estava apenas começando. Precisamos nos unir e reparar o que for quebrado, Rafael disse, olhando nos olhos da filha. E, enquanto Clara assentia, uma nova determinação cresceu. O mundo ao redor deles poderia ser perigoso, mas a verdade começava a abrir novas portas. Agora vamos! Precisamos sair daqui! Clara insistiu, sentindo-se mais forte do que nunca. E com isso, eles começaram a caminhar. As novas esperanças das sombras que deixavam para Cas. E antes de se afastarem da cena, uma mensagem clara ecoou no fundo da mente dela. A luta pela verdade era somente o início de uma nova jornada. E esta é apenas uma parte da história que você precisa conhecer. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e formar uma comunidade em torno do que estamos construindo aqui. Não espere nem mais um segundo.